Uma das coisas que nós mais escutamos quando estamos falando de tech job no exterior é a seguinte pergunta: Meu Deus, eu preciso ser 100% fluente para conseguir um tech job no exterior? Olha só, vamos falar um pouquinho nesse vídeo de hoje. Eu tenho certeza que você vai ficar bem feliz com a resposta para essa pergunta. Vamos nessa? Bom, pessoal, uma insegurança quanto ao nível de fluência em outra língua é uma questão que sempre é levantado quando estamos falando de tech job no exterior. Algo que sempre preocupa as pessoas, algo que sempre fica na mente das pessoas e que as pessoas sempre nos perguntam é: eu preciso ser 100% fluente na língua que eu preciso falar? Se é inglês, por exemplo, poxa, eu preciso ter um nível nativo de inglês para conseguir um tech job no exterior? E a resposta para essa pergunta não é tão simples. Por que não é tão simples? Porque para responder essa pergunta eu preciso voltar com você talvez em alguns pontos e para você conseguir construir a resposta para essa pergunta de acordo com a sua vivência, de acordo com as suas expectativas. Por quê? Porque um tech job no exterior ele pode ter várias aberturas, pode ter vários níveis, pode ter várias etapas de um tech job no exterior. Então, uma das coisas que a gente precisa inicialmente responder para quando eu quero falar de um tech job no exterior é: poxa, qual é o nível de interação comunicativa que eu vou ter na vaga que eu estou querendo me candidatar? Ou quão comunicativo é o cargo que eu estou desejando ocupar? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque se é um cargo que não requer muita comunicação ativa, talvez pode ser que o meu nível de inglês não precise ser tão alto. E segundo, que empresas que estão contratando pessoas de outros países, como está acontecendo muito ao redor do mundo hoje, elas sabem que talvez as pessoas que elas estejam contratando tenham um pouquinho de sotaque, não fale um inglês ou um francês ou outra língua com a fluência perfeita como as pessoas que moram ali. Então, a gente precisa começar a pensar um pouquinho nessas coisas. Poxa, será que o cargo que você está desejando ocupar, o cargo que você está querendo, que você está sonhando com ele, é um cargo que precisa o tempo inteiro falar com uma pessoa ou com outras pessoas, ou participar de eventos, de apresentações, esse tipo de coisa? Ou é um cargo que eu posso simplesmente ler um e-mail com os requisitos de um sistema, de um software que eu preciso desenvolver e desenvolver aquele software? Por exemplo, eu tive uma experiência em um dos projetos que eu peguei como tech job no exterior, que todas as interações que eu tive com o cliente eram única e exclusivamente por e-mail ou Teams, mensagem de texto. Então, eu não tive nenhuma interação falada com o cliente naquela ocasião. E isso me possibilitou que, quando eu estava lendo o e-mail, se tinha alguma palavra que eu não entendia muito bem, eu podia simplesmente ir ao Google ou em qualquer outro lugar pesquisar aquela palavra. Se na hora que eu estava respondendo o e-mail tinha alguma palavra que eu não, uma frase que eu não estava conseguindo formular, uma palavra que eu não estava conseguindo dizer da forma que eu gostaria, eu poderia recorrer a um amigo, a pesquisa ou qualquer outra coisa desse tipo e escrever o e-mail da melhor maneira possível, ou a mensagem, ou o documento, né, que eu tinha que documentar tudo que eu estava fazendo. Então, nesse caso, o meu inglês ele não precisava ser fluente. Agora, eu já tive outras oportunidades em projetos que eu precisava apresentar o que eu estava fazendo para cliente, para gerentes, para equipes com 10, 15, 20 pessoas dentro de uma sala. Então eu não podia me dar ao luxo de ficar falhando o tempo inteiro com o inglês, buscando as palavras que eu queria falar o tempo inteiro. Então nesse caso eu precisava ter um nível de fluência, né, uma comunicação um pouco mais natural. É claro que o meu nível de inglês e naturalmente o seu como brasileiro, ele nunca vai ser ou dificilmente vai ser parecido com uma pessoa que é nativa. Com, por exemplo, se a gente está falando de inglês, uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos ou na Inglaterra, estamos falando de francês do Canadá, na França, etc., no espanhol, né, na Europa, ali em alguns lugares, ou aqui em outros lugares por aqui. É difícil, né? Assim como se alguém vier para o Brasil e tentar falar português, você sempre vai perceber que tem um sotaquezinho ali. Então, quando a gente fala de nível de fluência na língua, eu preciso prestar atenção no que de fato eu vou fazer naquele emprego ou naquela vaga que eu estou fazendo. Gente,
Aprender inglês ou aprender outra língua, quando estamos falando de tech job no exterior, é de extrema importância. Dificilmente você vai ter um tech job no exterior falando só português ou entendendo muito o básico. Mas você não precisa se preocupar e pensar o seguinte: meu Deus, eu só vou conseguir um tech job no exterior quando ninguém perceber que o meu inglês é o inglês de uma pessoa de fora dos Estados Unidos, ou que o meu francês é um francês de alguém que mora fora do Canadá ou da França, ou qualquer outra língua que a gente estiver falando. Então, a gente pode se preocupar menos e ficar um pouco mais tranquilo e até dar um pouco mais de leveza para o que nós estamos fazendo. Então, eu queria trazer aqui para vocês 3 pontos que a gente pode pensar em não se preocupar por conta disso, tá bom? Para você ficar um pouco mais tranquilo relacionado a isso. Primeiro ponto que eu queria trazer, que eu até já falei um pouquinho disso anteriormente, é que empresas que contratam gente de fora são preparadas e estão acostumadas a lidar com pessoas cujo nível de fluência não é tão elevado. Então, as empresas que estão contratando, os profissionais ali, os gerentes, né, os gestores das vagas, eles sabem que a pessoa que eles estão contratando não necessariamente vai conseguir falar todas as palavras, vai entender de primeira tudo que eles estão falando. Então, eles estão preparados para isso. Eles sabem que isso pode acontecer. Isso é normal para eles. Então, você não precisa ficar preocupado com isso. Segunda coisa, é bem verdade que ninguém que fala uma língua nativa, quando tenta falar outra língua, consegue ser natural naquela língua com tanta facilidade. Então, todo mundo sabe que quando você está conversando com uma pessoa que a língua nativa daquela pessoa não é a sua, você vai ter que falar um pouquinho mais calmo, você vai ter que ter um pouquinho de paciência quando aquela pessoa estiver falando ali, embolando um verbo, por exemplo, né? A gente fala aqui no português, por exemplo, vocês não é, vocês são. Mas tudo bem se alguém vier no Brasil e falar o geladeira, por exemplo, porque no inglês não tem o e a geladeira, é the freezer ou the fridge. Então não tem problema nenhum se a gente ouvir o geladeira, a gente entende, a gente é empático com essas pessoas. Então fique tranquilo que em empresas que você estiver trabalhando, as pessoas também vão ser empáticas com você. E por último, você não está sendo contratado pelo seu nível de inglês, pelo seu nível de francês, ou por quão bem você se desenvolve na língua que você deve falar. Você está sendo contratado pelos seus skills técnicos, pelo seu perfil técnico, pelo quanto você sabe fazer aquilo que você precisa fazer. Então, os seus requisitos linguísticos não são a coisa mais importante do mundo. Nós devemos nos preocupar muito mais com aquilo que nós precisamos fazer de fato. Se é desenvolver software, eu preciso ser muito melhor um desenvolvedor de software do que um falador de inglês. Então, esse é algo muito, muito, muito importante para vocês. E aí, para finalizar esse vídeo, né, para você ficar ainda um pouco mais tranquilo e levar isso um pouco para a prática, eu queria trazer aqui algumas dicas que podem te ajudar nesse caminho de preparar o seu vocabulário ou o seu momento de falar em outra língua com as pessoas que você precisa. Primeiro, utilize o Google Tradutor ou qualquer outro aplicativo para enriquecer o seu vocabulário e testar se o que você está dizendo está correto. Então, quando você está escrevendo uma frase ou quando você está se preparando, use e abuse de aplicativos do próprio Google Tradutor para você entender ou talvez ouvir uma pronúncia, alguma coisa que você não sabe muito bem. Não precisa ficar com medo, gente, de pesquisar, de ir atrás, de tentar aprender. Isso não é feio, isso na verdade é muito melhor que você faça. Segundo lugar, sempre que possível, sempre que você conseguir, ensaie em alguns termos e algumas frases prontas para você levar para a entrevista, ou algumas coisas relacionadas à sua vida profissional, ou algumas coisas relacionadas ao seu dia a dia, né? Algumas perguntas que você sabe que geralmente te fazem em entrevistas em português, você talvez pode esperar que eles te façam em entrevistas em inglês, como por exemplo, o inglês ou outra língua, tá, gente? Desculpa. Mas olha só, quais foram as suas últimas experiências profissionais? Poxa, essa é uma pergunta que pode acontecer no seu processo de entrevistamento para um tech job no exterior. Então, se você se prepara, se você estuda, escreve, fala na frente do espelho, fala com outra pessoa que você conhece, você talvez vai estar melhor preparado. Terceiro lugar, terceira dica, tenha sempre um glossário com esses termos e frases que você estudou num lugar de fácil acesso.
Se você vai estar fazendo uma entrevista, tem um caderninho aqui na tela do computador, alguma coisa que seja fácil acesso para você tentar, às vezes não para você ficar lendo, mas às vezes você escrever um termo específico, se ele está ali em fácil acesso, você consegue olhar e aquilo ali já te remete àquela coisa que você precisava fazer. E por último, né, não menos importante, você precisa ouvir outras pessoas com atenção e anotar alguns termos, algumas frases que você não entendeu, para talvez perguntar depois, pedir para a pessoa repetir, ou se você está num ambiente que você está aprendendo, né, não é necessariamente já na entrevista, você pode, por favor, você poderia repetir isso que você falou e realmente ser uma pessoa um pouco mais interessada em aprender aquela outra língua. Então, gente, olha só, não precisamos ficar desesperados. Ter inglês, ou ter francês, ou ter qualquer outra língua como algo que você fala naturalmente é ótimo. Se você consegue, se você já estudou, se você tem vivência, maravilha. Mas se você não tem, você não precisa ficar preocupado achando que se você não fizer isso, você nunca vai conseguir um tech job no exterior. Porque não é isso que vai te tirar da vaga. Você precisa saber o mínimo para você atender o que aquela vaga atende. Se aquela vaga chama, né, precisa. Então, se você vai se concorrer a uma vaga que é somente de desenvolvimento e que você tem pouca interação, ótimo, você não precisa de um nível de fluência. Então, você pode esperar ir para uma vaga dessa, ir lá dentro, crescer na carreira, etc. e tal. Então, gente, olha só, o mais importante é continuar evoluindo. O mais importante é continuar estudando, continuar aprendendo, assistindo série, ouvindo música, qualquer coisa que te faça aprender, principalmente olhando para coisas técnicas, né? Talvez mude a linguagem do seu computador, quando estiver desenvolvendo, busque ler sites, algumas coisas que estão na língua que você se interessa. Comece a se preparar para quando chegar na entrevista, você não ter uma semana, talvez, pensando em fazer tudo que você precisa fazer. Tá bom? Olha só, se você gostou desse vídeo, curte aí, se inscreva no canal, ative o sininho. Estamos preparando cada vez mais conteúdo para te ajudar a realizar o seu sonho de ter um tech job no exterior. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.